Cartas de Cristo. Áudio 42. Carta 9. Parte 3. Procure lembrar que, em sua busca espiritual, o seu objetivo deve ser o de manter as frequências de sua consciência tão firmes quanto possível em suas mais elevadas percepções espirituais. Isso é extremamente difícil para a mente humana, uma vez que busca ansiosamente por novas formas de estimulação espiritual, mental, onde quer que o interesse seja despertado. Mas tenho que dizer que não é suficiente ler estas cartas e então voltar-se para os outros livros, esperando encontrar alguma verdade mais elevada e inspirada. Eu, o Cristo, digo que não existe verdade mais alta, nem caminho mais elevado para oferecer a você neste tempo. Talvez, às vezes você sinta que encontrou algo mais elevado, porque, no nível de sua consciência humana atual, pode relacionar-se com certos escritos com mais facilidade. Mas esteja certo de que a verdade espiritual da existência é o único conhecimento que o levará finalmente à consciência crística, que é o seu verdadeiro destino e nenhum outro. A consciência crística é a consciência espiritual de todos os grandes mestres. Não existe nada mais elevado. Para aumentar a sua compreensão, você pode procurar aqueles autores que, por eles mesmos, já encontraram e estão praticando o que está escrito nestas cartas. Porém, não siga aqueles que ainda seguem outros autores e citam outras autoridades e que continuam buscando, através do pensamento humano, um meio para entrar na imensidão da verdade espiritual, que está além do pensamento humano. Eles, assim como você, ainda estão às margens da consciência, ainda não penetraram no ozônio mental emocional que os aproxime das fronteiras do espaço. Não siga aqueles que encontram prazer em e escrevem a respeito das maravilhas das práticas ocultas e que busquem levar você a experimentá-las também, defendendo o uso de substâncias materiais para aumentar a energia em diversas áreas de sua vida. Quando você usa substâncias materiais como cristais, velas, incenso, está focando sua consciência humana naquelas coisas que têm um significado humano e que dão prazer a você. Desse modo, elas ancoram a sua consciência humana nos efeitos da consciência humana, continuamente levando você de volta para níveis fixos da consciência humana. Se você quiser ascender nas verdadeiras dimensões espirituais da consciência, a sua meta é entrar e depois transcender a dimensão terrestre da consciência humana. A única verdadeira energia, a verdadeira força vital dinâmica e curativa, vem do seu consistente contato com a consciência divina. Enquanto você avança para o alto, conhecerá vibrações mais sutis dos planos astrais, mas não se demore nesses níveis, já que são unicamente manifestações de formas físicas superiores de consciência e não devem ser o seu verdadeiro objetivo. A sintonia com a consciência divina e o total domínio de si deve ser a sua razão de viver e a sua única meta. Quando a tiver alcançado, tudo o que sempre desejou será seu, de uma forma nova, transcendente e eterna. Pode ser que você leia essas cartas e decida continuar como está, em sua ego-consciência, confiando na consciência divina para ajudá-lo nos momentos difíceis. Mas posso dizer que a vida em si, afinal, o convencerá de que qualquer outro caminho não trará as compensações que sua alma, escondida e silenciosamente esperando por sua libertação, anseia por experimentar, especialmente a completa reunião com a consciência divina. O maior presente que você pode dar a si mesmo ou a qualquer outra pessoa é o de aceitar com gratidão em sua própria mente e o de procurar infundir em outras mentes receptivas
a plena compreensão inspirada de quem você e eles realmente são e o que pode verdadeiramente acontecer quando você e eles abandonam a sua própria vontade e buscam na fonte do seu ser por ajuda, orientação e a satisfação de todas as suas necessidades. Torne-se uma luz para si mesmo e para quem quiser recebê-la. Entretanto, ninguém pode absorver um ensinamento com o estômago vazio. Portanto, se você está procurando ensinar aos materialmente pobres, certa quantidade de nutrição física deve ser fornecida para ajudar no processo do desenvolvimento evolutivo físico-espiritual. Esteja disponível para dar e saiba que, enquanto dá, você se torna parte do sistema de dar e receber do universo inteiro. É impossível dar e não receber em troca, a menos que você mesmo acredite que vive somente dos ganhos de seu trabalho, de sua conta bancária e de seus investimentos. Quando se acredita nisso, então é isso que se experimentará. Até que as pessoas despertem verdadeiramente e abram seus olhos para a plena compreensão de que todos são a individualização da fonte do seu ser, que são uma combinação dos impulsos perfeitos de criatividade e amor, elas permanecerão atraídas pela sedução do materialismo, pela satisfação dos desejos do corpo e o desejo de promover-se em detrimento dos demais. O que vai desde apossar-se do que é dos outros e greves nos negócios e na indústria, até sérias desarmonias nos relacionamentos, assassinatos, estupros e guerras. Sempre que uma pessoa impõe seu ego em detrimento do outro, a discórdia e a raiva se instalam. Esta é a lei primordial da existência que deve ser divulgada no mundo todo. Como então a natureza humana poderia lutar diariamente para viver num mundo naturalmente dominado pelo impulso egocêntrico, o irresistível desejo de autossatisfação? A resposta está na minha afirmação: faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Esse é o primeiro passo para superar o impulso egocêntrico. Quando estiver envolvido em uma discussão, que se conceda plena justiça a ambas as partes. Escute, absorva, preste atenção, faça as pazes tanto quanto possível. Assegure-se de que as suas exigências não comprometam o bem-estar do outro, seja no campo pessoal, dos prazeres, dos negócios ou indústrias. Lembre-se de que, como você se comporta com os outros, eventualmente eles se comportarão com você. Recorde que os seus pensamentos, palavras e ações de hoje tomarão forma em suas experiências nos próximos dias, meses ou anos. Às vezes, a semente leva anos para crescer e transformar-se em colheita, e até lá você terá esquecido o que semeou. Mesmo assim, esteja certo de que aquilo que fizer hoje voltará para você de uma forma semelhante, ainda que você não reconheça ou perceba a conexão. O que você gostaria que as pessoas dissessem a respeito de seus erros? Diga-o, pense-o a respeito dos erros que os outros possam cometer, sejam eles amigos ou desconhecidos. Ofereça a aceitação e o perdão que você gostaria de receber. O que é o verdadeiro perdão? É um estado de compreensão tão clara do outro e das razões do seu comportamento que você pode dizer com toda honestidade: não há nada para perdoar. A lealdade, bondade e generosidade que você gostaria de receber quando está em dificuldades, ofereça aos outros quando estiverem lutando com pesados fardos. Nunca vire as costas para eles. Aprenda a olhar para as pessoas ou para as situações com um olhar de amável discernimento. Veja-os como estão naquele momento e depois lembre que eu os vejo com amor compassivo. Se você enxerga neles uma verdadeira necessidade de melhora, para o bem deles e para o aprimoramento do futuro do seu bem-estar, olhe para eles apenas com os olhos do coração e do amor e veja como eles poderão estar no futuro.
Leve-os em pensamento até a fonte do seu ser e saiba com certeza que a sua oração os abençoou e abriu as portas do seu desenvolvimento. Peça orientação para a consciência divina para saber se você pode abordar o assunto da melhoria deles e pergunte como isso pode ser feito para assegurar a feliz aceitação de seu conselho e do sucesso final no desenvolvimento pessoal. Se alguém quiser dizer o quanto você o feriu em algum momento, permaneça em pé ou sentado silenciosamente e saiba que isso é um verdadeiro desafio aos seus impulsos egocêntricos. Esse é o seu grande momento, o seu maior teste. Como você vai lidar com isso? Você encontrará desculpas, se defenderá, pensando e mesmo dizendo que as suas atitudes não deveriam ter ferido a outra pessoa e que elas eram plenamente justificáveis devido às circunstâncias? Se você responder dessa maneira, então os impulsos do seu ego ainda dominam completamente a sua consciência. Mas, se você consegue perceber que o grande momento da verdade chegou e que por causa dessa consciência você consegue permanecer quieto, tranquilo, escutando as queixas do outro sobre a dor que você provocou, estará conseguindo o primeiro êxito na superação do ego. O próximo passo urgente é firmemente deixar de lado a sua própria necessidade de defender-se e sinceramente compreender o que o outro está dizendo. Você só poderá fazer isso sinceramente se puder recolher-se o suficiente para entrar em uma zona de silêncio interior onde você pode sentir plenamente a dor do outro, ouvir o que ele está dizendo e receber a sua dor em seu próprio coração. Se puder fazer isso, terá se colocado na pele do outro. E quando você estiver na pele do outro e sentir a sua dor, desejará pedir desculpas do fundo do seu coração pelo mal que causou. A dor que causou sem saber e de forma inconsciente será a sua dor, e você não descansará até que tenha conseguido, através de palavras amorosas, eliminar o último resíduo de dor da consciência do outro. Você então terá curado a ferida, e essa também será eliminada do seu sistema eletromagnético de consciência. Você terá alcançado uma grande vitória sobre si mesmo. Você terá atingido aquele ponto de força e tolerância interior em que poderá perceber verdadeiramente que a realidade das outras pessoas tem o mesmo valor que a sua própria realidade. Você terá aceitado e reconhecido que os outros também podem ser feridos pelas suas ações, da mesma forma que você tem sido ferido por outras pessoas. Uma vez atingido esse grande momento de verdade em sua vida, perceberá que é capaz de mover-se entre você mesmo e os outros confortavelmente, capaz de ver os acontecimentos da perspectiva deles tão facilmente quanto vê de sua própria perspectiva. Um grande equilíbrio entre as suas necessidades e as dos outros se estabelecerá, e você entrará em um estado de paz, uma vez que estará seguro de tratar os demais com justiça e generosidade de espírito. Assim, você começa a remover as barreiras entre você e as outras pessoas e a recebê-las em seu coração. Você também começa a remover as suas próprias defesas e, por causa disso, descobrirá que, finalmente, está alcançando a verdadeira autoestima e paz de espírito. Esta nova compreensão do sentimento dos outros inspirará em você um grande respeito para com eles. Você desejará tratá-los sempre com justiça, acatando seus direitos, nunca querendo tirar vantagem de seu bom caráter, nunca querendo humilhá-los nem reduzir a sua autoestima, e estará sempre pronto a encorajá-los e erguê-los quando estiverem em sofrimento, físico ou emocional. Você vai se descobrir fazendo essas coisas também por si mesmo. Vai se tornar o seu próprio conselheiro, suporte e curador.
Você olhará para cada pessoa, seja qual for a sua posição social, como pertencente a uma realidade básica igual à sua própria. Verá que você é igual a todas as pessoas, sejam rei, papa ou presidente, pois debaixo da aparência externa, todos são originários da grande unidade do ser. Portanto, você já não se sentirá inadequado em nenhuma situação, pois terá avançado na força e na sabedoria extraídas da consciência divina e reconhecerá que você tem direitos iguais a todos os demais. Tranquila e serenamente, não permitirá que outros tirem vantagem de você. Você será capaz de expressar-se com clareza e honestidade, com a devida consideração pelos sentimentos da outra pessoa. Você não terá mais vontade de denegrir o outro nem reduzir a sua autoestima. Ao contrário, você fará todo o possível para salvaguardar o autorrespeito deles, expondo a sua verdade de maneira clara, mas amorosamente. Lembre-se, quando exprimir a sua verdade para o outro, não é de sua incumbência dizer a ele como deveria agir em qualquer circunstância, nem como deveria reagir às suas palavras. Contudo, respeitando os valores universais de perfeita honestidade, de trabalho consciencioso, de boa vontade para com os demais e de cuidado para com os menos favorecidos, uma pessoa tem o direito de pleitear que estes valores prevaleçam sobre todas as outras considerações de conveniência dentro de um grupo, empresa da comunidade ou empreendimento nacional. Você tem o legítimo direito de dizer como se sente diante do comportamento de menosprezo de uma pessoa com relação a você. Você deve estar ciente da necessidade de fazê-lo. É provável que a sua cuidadosa honestidade seja necessária para resolver ou esclarecer uma determinada situação para o bem de todos. Expresse a sua opinião com gentileza. Diga suavemente ao outro como se sente nas atuais circunstâncias desagradáveis e explique o que o fez sentir-se assim. Não diga você fez tal e tal coisa, porque o outro sentirá que você o está culpando e isso despertará nele um mecanismo de defesa do ego. A partir daí, o confronto será difícil e desagradável para ambos. Para aproximar-se de pessoas impulsionadas pelo ego, é preciso continuamente falar de maneira tal que elas nunca se sintam ameaçadas. Essa é a arte da comunicação amorosa, e você só pode aprendê-la por erros e acertos e prática constante. Cada vez que você domina o seu ego, se torna mais fácil o relacionamento com os outros, porque você está alcançando uma compreensão da função do ego em todas as pessoas. Com o passar do tempo e da gradual libertação das garras do impulso egocêntrico, você perceberá cada vez mais que pode escutar os outros com empatia de alma e amor. Se eles se comportam de uma maneira que anteriormente o teria ofendido ou causado dor, agora notará o bem-estar e o riso brotando em você. Então, você saberá que a sua alma está em contato direto com a consciência divina, pois seu estado natural é o do riso. O riso é um impulso da consciência que se propaga através dos céus, de um planeta a outro, através da Via Láctea até os confins do infinito. Tão infinito quanto a consciência divina, o riso começou a existir no momento do Big Bang. O que é o riso? É uma resposta espontânea da consciência diante de uma situação na qual dois acontecimentos, dois incidentes ou duas pessoas, na ordem natural das coisas, não pertencem um ao outro, estão estranhamente em desacordo ou em oposição um contra o outro. É um efeito ondulante, experienciado por todos os seres vivos das espécies mais elevadas e que são capazes de certos julgamentos ou percepções. Isso elimina a tensão. O efeito ondulante é sentido sobre o diafragma, o qual protege o coração e o sistema nervoso.
como você deve ter percebido ao examinar a natureza da criação, foi feito todo o possível na evolução do desenho e do crescimento dos corpos vivos para criar um corpo perfeitamente adaptado e conveniente ao ambiente, a fim de permitir ao ocupante desse corpo sentir-se confortável e feliz e viver sem tensão. A tensão é prejudicial à saúde e isso é contrário à vontade da consciência. Uma espontânea e saudável explosão de riso é primeiro experimentada como uma rápida onda de consciência que passa pela cabeça, iluminando a consciência inteira. Isso é imediatamente seguido pelo efeito ondulante físico do riso, experienciado como um leve bater da respiração sobre o diafragma para romper qualquer tensão e aliviar qualquer resíduo de amargura. Às vezes, o riso provocado em uma situação muito divertida se prolonga tanto que a pessoa finalmente se sente exausta, mas também feliz e ao mesmo tempo um pouco triste porque o riso terminou. A maioria das pessoas diz que o riso proporciona a elas uma sensação de bem-estar, ainda que tenha passado por uma situação de discórdia um minuto antes. Se uma pessoa pode rir sinceramente vendo o absurdo de uma situação, onde antes existiam aborrecimento ou mágoa, as tensões são aliviadas e as relações amistosas se restauram espontaneamente. O riso é um presente do amor para uma criação que está possuída pelos egos e necessitando liberar-se deles. À medida que o impulso egocêntrico diminui gradativamente sua pressão sobre a mente e as emoções, você descobrirá que o riso brota espontaneamente e traz uma maravilhosa sensação de libertação. O efeito ondulante do riso eleva as frequências vibratórias de sua consciência porque a energia é liberada onde você mais necessita, no seu coração e no seu diafragma, que é o centro das emoções, e também porque o riso vem diretamente da consciência divina. Portanto, o riso é divino. O riso é a sua criança interior. Enquanto você lê estas cartas, medita e seus níveis de frequências vibratórias de consciência se elevam, você descobrirá que os velhos padrões mentais já não estão confortáveis em sua mente. Você buscará formas de expulsá-los de sua consciência. Conforme você vai elevando-se espiritualmente e deseje cada vez mais desfazer-se dos inconvenientes impulsos humanos egocêntricos, os conflitos em suas sensibilidades se tornarão mais penosos e você pedirá por alívio. Perceberá então que quando se volta para a consciência divina e pede ardentemente por assistência divina, a ajuda vem com certeza. Você se livrará dos pensamentos e reações indesejáveis e descobrirá que o riso se torna cada vez mais espontâneo. Descobrirá também que as tensões são suavizadas e que seus pensamentos se tornam mais leves, que suas relações são mais fáceis, mais cuidadosas, muito mais apreciativas, que você está mais consciente da vida em si e de tudo o que ela tem a oferecer em visão e experiência. Você desfrutará mais dos prazeres simples da vida, se sentirá menos saturado de desejos, necessitará menos alimento, menos entretenimento, estará mais feliz com a sua própria companhia e, afinal, começará a se alegrar com sua própria companhia, porque a consciência divina estará infundindo sua consciência humana com seu próprio estado exaltado de bem-estar. Pouco a pouco, você retornará à sua condição de criança, que vê o mundo com um olhar feliz e curioso. Isso não é senilidade, é um estado de maior consciência e vivacidade, seja qual for a sua idade. Este é o estado do ser que queria expressar quando disse que, a menos que volte a ser como uma criança, você não poderá entrar no reino dos céus. Na realidade, eu disse que, quando você entra no reino dos céus, torna-se uma criança cheia de deslumbramento e alegria.
Eu dei ao mundo estas cartas para que aqueles que as leiam e as absorvam possam finalmente entrar no reino dos céus e alcançar aquele estado de alegria que vem da pureza da mente e da inocência. Continua no próximo áudio.